Nós, brasileiros, estamos batendo mais uma vez o recorde de endividamento. Dados do Banco Central divulgados nesta semana mostram isso aí. O que está acontecendo, né, gente? Como acabar com esse problema? Será que ainda dá para passar o fim de ano livre das dívidas? Quem conta é o economista Paulo Vieira. Bem-vindo mais uma vez. Paulo, um bom dia para você. Bom dia. Então, nossa dívida chega a 44% da renda acumulada nos últimos 12 meses. É o maior percentual desde 2005, quando o Banco Central começou a fazer essa conta, né? Só que esse número aí, sem falar da dívida com cartão de crédito, né? Acaba sendo muito maior a dívida, né? E 44% é um número muito grande. Só a pessoa pensar que quase metade do seu salário está comprometido com o pagamento de dívida. Aí começa a ficar difícil pagar as outras coisas. Isso se você não tiver dívida nenhuma do cartão, o que é mais difícil ainda acontecer, né? Todo mundo praticamente Todo mundo tem sua dívida com o cartão e ainda mais, se parcelar o cartão, a dívida aumenta porque tem juros em cima da parcela do cartão. Estamos muito mal das pernas, então seria isso? O que está acontecendo? A questão nem tanto a dívida. A dívida, desde que seja controlada, né? E às vezes a pessoa para crescer precisa da dívida, né? Desde que seja controlada, dividida direitinho, não tem problema. O problema é que a dívida vai aumentando, os juros vão aumentando e acaba virando aquilo que a gente chama de inadimplência. Aí o atraso vem, incorpora-se mais juros e a coisa vira uma bola de neve que a pessoa não consegue controlar. Na sua opinião, a nossa dívida, ela é assim controlada, como você diz, ou não? Depende de cada um, né? Depende de cada um. Na maioria, no geral. Em geral, o que aconteceu foi que o crédito ficou muito fácil. A pessoa abre uma conta hoje, recebe um crédito muito maior do que o seu salário e a tentação é muito grande, a tentação do consumo é muito grande. Nós somos bombardeados todos os dias pela necessidade de consumir. E as pessoas consomem via crédito, né? E esse crédito tem que ser pago. E todo crédito que é usado gera juros. E aí vem os juros sobre juros. Se a pessoa na pontinha do lápis, se as famílias na pontinha do lápis conseguirem colocar isso aí e fazer com que as receitas sejam sempre maiores que as despesas, tudo bem. O problema é que as pessoas não pagam, não conseguem pagar toda a sua dívida e vão rolando, vão passando por cima das outras, e aí vem novos compromissos, vem os imprevistos, e a coisa vai virando uma bola de neve e acaba incontrolável. O que acontece em alguns casos é uma realidade muito triste, que as famílias, quando colocam isso na pontinha do lápis, elas veem que com o salário delas, elas não conseguem, às vezes, pagar o básico para sobreviver, né? E aí entram nas dívidas. O que as pessoas devem fazer, Paulo, na sua opinião? Tem solução para isso? Em último caso, a pessoa tem que dar um jeito na sua dívida, né? Até porque os juros vão só aumentando, não tem condições. Ela tem duas saídas. Ou aumenta as receitas ou diminui as despesas. Aumentar as receitas é difícil, ganhar mais é um passo meio complicado, é uma coisa meio complicada, nem sempre é possível. Diminuir as despesas. Mediante o quê? Pagar uma parte dessas dívidas, até porque em cima das dívidas que vem os juros, e os juros são despesas, né? Mas como é que ela vai pagar essas dívidas? A pessoa não pode descartar, inclusive, aquele ponto radical, vender alguma coisa que ela conquistou na vida, né? Digamos, um carro que esteja ocioso, alguma coisa, trocar um carro mais velho por um carro mais novo por um carro mais velho, de modo que a dívida seja diminuída, porque é em cima da dívida que vem os juros, e os juros, apesar de terem diminuído, os juros estão pesados. Então, ela tem que pensar, inclusive, nessa forma. Olha, eu tenho que fazer, até pela saúde financeira da minha família, que haja esse equilíbrio. Né? E outra coisa, envolver toda a família. É o tipo da coisa que não pode ficar restrito ao chefe da família. Né? A gente sabe que é muito difícil. Às vezes é mais difícil tomar uma decisão dentro da família do que tomar uma decisão numa empresa. Falar não dentro da família, às vezes é mais complicado do que falar não na empresa. É verdade. Né? Agora, envolver todo mundo. Vem aí o 13º salário, né, gente? Muita gente já pensa assim, com o que vai gastar e tal, mas pode ser uma boa solução também para quitar algumas dívidas, né? Nós temos uma reportagem aqui sobre o assunto agora. Vamos ver o que o pessoal anda pensando aí para o 13º. O comércio já está de olho no 13º. Nesta loja de materiais de construção, a promoção começou há 20 dias. Eu quis antecipar para proporcionar ao cliente um tempo melhor para ele estar reformando a sua casa. Ele compra agora, ele reforma agora e paga assim com o seu 13º. O 13º salário deve injetar quase 140 bilhões de reais na economia brasileira. E a previsão é de crescimento médio de 8% nas vendas, em comparação com o mesmo período do ano passado. A primeira parcela do 13º deve ser paga até o dia 30 de novembro, a segunda até o dia 20 de dezembro. Se o comércio vive a expectativa de boas vendas, o consumidor meu vai ficar guardado lá, vou pensar o que eu vou fazer com ele. Pagar minhas dívidas do começo do ano já.
pagar as dívidas do cartão ou do cheque especial é a principal orientação desse economista, por causa dos juros altos. E ele enfatiza que neste período é preciso exercitar a compra consciente. O brasileiro tem que se planejar e pensar melhor antes de tomar uma decisão de consumo e, caso tenha algum endividamento, algumas taxas que estejam tomadas mais altas no mercado, começar a quitar para se planejar. O momento, segundo o Fábio, também é de planejamento para o patrão. O empresário agora no fim do ano também tem um custo a mais, que é o 13º. Isso aí tem impacto no caixa das empresas e o empresário também tem que se planejar para isso. Seja para comprar ou pagar as contas, tem muita gente ansiosa pela chegada do salário extra. A expectativa é muita. A gente já recebe ele devendo ele, né? Infelizmente isso acontece com muitos brasileiros, né? Agora aí que tá, a pessoa fala assim, beleza, vou guardar então meu 13º, pagar as dívidas. Aí fala, vou começar o ano endividado do mesmo jeito, porque aí vem aquelas contas todas do início do ano, né? Mas a pessoa tem que lembrar, primeiro pagar as dívidas, né? É o maior dos ônus. E depois lembrar que vem um período difícil pela frente. Agora uma coisa tem que ser falada também. A pessoa tem que se programar, inclusive, para guardar um pouquinho de dinheiro. Para não ficar apertado assim, não ficar apertado, né? E também ter o seu presentinho de final de ano, né? Acho que todo mundo merece, eu acho que faz bem para o ego. Inclusive para dar aquela relaxada, para dar aquela animada, para começar o ano. Inclusive, aproveitar esse final de ano, que é uma época de reflexão, é uma época de replanejamento, e evitar os erros que foram cometidos no último ano. Se eu não me programei, se eu não fiz, vamos começar a poupar, inclusive para os impostos de 2014. Então, vamos fazer tudo direitinho. Mas não se esqueça de que a pessoa também, que existe uma família, né, que as relações familiares são importantes também dentro da própria economia. Então, vamos pensar também nesse presentinho que é muito importante, é uma coisa muito interessante que você está falando, porque muita gente fica assim mesmo, né, sentindo, poxa, quer saber de uma coisa? Eu já estou endividado mesmo, vou gastar esse dinheiro todo fazendo uma festa de Natal. Não precisa ser assim, né? Mas que guarde um pouquinho ali também pro... Guarde um pouquinho. O presentinho eu acho que é essencial, principalmente nessa época de ano, que é uma época de congraçamento. Mas tudo com juízo e pensando que existe uma coisa que se chama padrão de vida, que a pessoa tem que se adequar a ele, a pessoa e as famílias. Agora, tenta aumentar a renda, então, né? Seria ideal, né? Aumentar a renda, ou então baixar as despesas. Baixar as despesas, tanto uma coisa quanto a outra, não são fáceis. Porque mas baixar a despesa a pessoa sempre acha pior, eu acho, né? Eu penso assim, do que aumentar a renda. Como é que eu vou cortar algumas coisas? A questão é a seguinte, se mudar padrão de vida, se para cima já é difícil, se a pessoa começa a ganhar mais é difícil, que ela tem que se adequar a novos procedimentos, a novos ambientes, para baixo é mais complicado ainda, porque, como eu disse, tem que envolver a família. Mas, às vezes, é uma decisão radical que tem que ser tomada em benefício em conjunto, em benefício de um equilíbrio futuro. A pessoa tem que olhar que lá na frente, que a vida não termina agora, que lá na frente tem filhos, né? Tem todo um planejamento, tem escola, início de ano tem impostos, e que tudo tem suas consequências, né? E evitar esse desequilíbrio financeiro. É isso aí, nós sempre damos dicas aqui de trabalho, emprego, de empreendedorismo no Bom Dia Minas. Fique de olho que a gente sempre tem ideias novas. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação mais uma vez com a gente. Bom dia. Muito obrigado, bom dia.